Nathaniel Essex, o Senhor Sinistro, é um dos vilões mais clássicos dos X-Men. Ao contrário do que muitos pensam, ele não é um mutante, embora já tenha sido até classificado equivocadamente como mutante nível alfa nas HQs. Ele na verdade é um humano mutado, assim como o Deadpool, e ganhou poderes após passar por experimentos pelas mãos do Apocalipse. Ele se tornou um geneticista obcecado com mutantes, criou diversos clones dele próprio e eventualmente, depois de muitos anos, um dos clones dele chegou até a alterar o próprio DNA, usando sangue de mutantes para finalmente se tornar um. Criado por Chris Claremont e Mark Silvestre, Senhor Sinistro foi mencionado pela primeira vez em Uncanny X-Men número 212, em setembro de 1986. Depois, a primeira aparição completa dele foi em Uncanny X-Men número 221, em junho de 1987. Ele é o criador de Madelyne Pryor, clone da Jean Grey e mãe do Cable. Nathaniel Essex nasceu nos anos 1850 e já trabalhou com o autoevolucionário no passado. Além disso, uma das variantes dele, da Terra 21919, se tornou o Barão Sinistro, que mandava em um dos territórios do mundo bélico nas Guerras Secretas de 2015. E o Senhor Sinistro é um clone do Nathaniel Essex original, um dos 3 criados em 1895 junto com um clone da esposa dele, Rebecca Essex. O objetivo da criação desses clones era explorar diferentes soluções para o problema inevitável da supremacia das máquinas. Assim como os outros clones de Nathaniel, o Senhor Sinistro acreditava que era o único Nathaniel Essex, o original. Em 1859, ele passou por experimentos pelas mãos de Ensa Banur, o Apocalipse, e ganhou poderes. 30 anos depois, em 1899, Sinistro despertou o Apocalipse novamente, dessa vez com o objetivo de trair ele e infectá-lo com um vírus tecno-orgânico que o próprio Sinistro tinha criado a pedido do Apocalipse. Como a habilidade do Apocalipse de alterar a própria estrutura molecular salvou ele do vírus, Nathaniel Essex fugiu, impulsionado por um desejo de encontrar e criar um mutante poderoso para derrotar o Apocalipse no futuro. Sinistro imaginava que a solução estava em Ciclope e Fênix. Isso fez Essex ficar obcecado com Scott Jean, e assim ele decidiu que um filho dos dois seria o mutante ideal para derrotar Ensa Banur. Sr. Sinistro continuou a trabalhar viajando o mundo todo. Em 1907, um dos experimentos dele, um urso polar, massacrou toda uma matilha de lobos no Canadá. O problema é que quem vivia com essa matilha era um homem chamado Logan. Fascinado pela natureza selvagem e pelos poderes de Logan, Sinistro enviou capangas, um grupo chamado Marauders, para finalmente caçar um mutante pela primeira vez. Logan acabou sendo capturado por um circo e Essex conseguiu vivisseccioná-lo e atormentá-lo. Quando Logan escapou, ele decidiu buscar vingança. Pouco depois, Nathaniel Essex foi aparentemente assassinado por um Logan furioso. Em 1909, Dr. Essex ressurgiu e se juntou à equipe do Instituto Ravencroft, uma boa oportunidade de fácil acesso a mais cobaias para fazer experimentos. Durante esse período, assistido por Victor Creed, um mutante conhecido como Dentes de Sabre, Sinistro capturou Logan novamente e voltou a fazer experimentos cruéis com ele. A colega de trabalho de Sinistro, doutora Claudia Russell, se comoveu e conseguiu libertar Logan, mas logo em seguida foi morta por Sinistro e usada em outros experimentos. Depois disso, o Dr. Essex resolveu abandonar a Ravencroft. Anos depois, o Dr. Essex trabalhou em Oxford, junto com um jovem cientista chamado Herbert Windham. Em 1928, um homem misterioso deu para Herbert documentos contendo um plano para quebrar o código genético, algo que ele tinha sonhado por muito tempo. Isso influenciou demais o trabalho de Windham e ele conseguiu construir um acelerador genético. O homem misterioso que deu os documentos para Herbert ressurgiu nos anos seguintes, concedendo para ele mais recursos científicos. Assim, Herbert Windham se tornou o autoevolucionário. Até hoje não foi confirmado, mas imagina-se que tenha sido o próprio Senhor Sinistro quem deu esses documentos para Herbert. Depois, como cientista nazista durante a Segunda Guerra, Sinistro trabalhou junto com o geneticista Joseph Mengele. Ele ganhou o apelido de Nosferatu das crianças presas em Auschwitz por causa da pele pálida. Trabalhar nos campos de concentração foi mais uma oportunidade conveniente para ele ter fácil acesso a grandes quantidades de amostras genéticas. Lá ele oferecia doces para as crianças em troca do sangue delas como um meio de suborno. Um jovem Magneto, prisioneiro em Auschwitz, testemunhou esses terríveis experimentos de Nosferatu que tinham como objetivo catalisar o gene X, deformando as vítimas. Em 1944, ainda nos campos nazistas, Sinistro ficou fascinado com Namor, o príncipe submarino, o primeiro mutante moderno.
Essex conseguiu coletar o sangue de Namor, clonando ele em um experimento chamado N2. Esse clone batalhou contra Namor e o androide Tocha Humana, mas para surpresa de Sinistro, a criação dele acabou sendo derrotada pelo Capitão América. Agora, depois da origem, é hora de falar dos poderes dele. Nathaniel Essex passou por um aprimoramento genético graças ao Apocalipse, transformando-se em um super-humano. Ele continuou a se aprimorar ao longo dos anos, assimilando DNA mutante e adquirindo uma gama de habilidades que vão desde metamorfose e fator de cura extremamente avançado, até telepatia, telecinese, controle molecular e características físicas sobre-humanas, como agilidade, força, resistência e energia. O intelecto genial dele é comparável ao de cientistas renomados, como Reed Richards e Doutor Destino, e as áreas de especialidade dele abrangem genética, biologia e tecnologia avançada. A maestria de Sinistro também se estende à cirurgia, engenharia e manipulação estratégica. Tudo isso sem contar que ele tem exímia habilidade em combate. Voltando para a história dele, depois que o Professor Xavier fundou o grupo de super-heróis mutantes conhecidos como os X-Men, grupo que tinha Scott Summers como líder, o Senhor Sinistro secretamente contratou Kraven, o Caçador, para obter amostras de DNA dos membros da equipe original. Como o Sinistro não tinha acesso suficiente a Jean Grey, ele decidiu criar um clone dela. Para decepção de Sinistro, o clone sem vida não desenvolveu nenhuma habilidade mutante. No entanto, depois que a Jean morreu na Lua durante a saga da Fênix Negra, uma parte do brilho dela acendeu a vida no clone. Essex deu o nome de Madelyne Pryor pro clone e fabricou uma identidade para ela como piloto dos avós de Ciclope. Eventualmente, Madelyne conheceu Ciclope e o casal se apaixonou rapidamente. Os dois se casaram e tiveram um filho, Nathan Summers, o Cable, um mutante perfeitamente poderoso que Sinistro tinha esperado tanto tempo para criar. Em algum momento depois disso, um jovem Remy LeBeau estava com problemas para controlar os níveis do próprio poder. Então ele se aproximou de Nathaniel Essex, a quem ele tinha conhecido através de contatos no submundo. Sinistro fez uma cirurgia para remover parte do tecido cerebral de Gambit, reduzindo os níveis do poder dele e proporcionando a ele um maior controle sobre esses poderes. Como resultado, Gambit ficou em dívida com o geneticista. Nessa época, Sinistro também aperfeiçoou a tecnologia de clonagem dele, estabelecendo uma base em uma ilha no Pacífico Sul, que ele chamou de Bar Sinistro. Ele povoou essa ilha com clones dele mesmo. Um desses clones fez experimentos com o próprio código genético, misturando ele com o DNA do mutante chamado Pássaro Trovejante, para finalmente se tornar um mutante também. Um dia, Charles Xavier e Magneto foram ao Bar Sinistro para convencer Essex a catalogar todo o genoma mutante e concentrar todo o material em um banco de dados seguro e abrangente. O clone mutante de Nathaniel tinha acabado de assumir o papel de governante do Bar Sinistro e dos outros clones, mas logo depois dessa conversa o Professor Xavier apagou as memórias dele. Anos depois da morte de Jean Grey na saga da Fênix Negra, ela acaba retornando inesperadamente. Sinistro então decidiu matar Madelyne Pryor antes que descobrissem a verdade sobre a criação dela. Ele enviou os Marauders para matar a Madelyne e sequestrar o filho dela. Pryor foi baleada várias vezes e foi deixada para morrer, mas acabou sobrevivendo e foi levada para um hospital. No entanto, Sinistro conseguiu raptar o bebê e o levou para um laboratório secreto escondido. Essex apagou todos os registros da existência tanto de Madelyne Pryor quanto de Cable. Quando descobriu que Pryor tinha sobrevivido, Senhor Sinistro, furioso, enviou os Marauders para completar o trabalho. Dessa vez ela foi resgatada pelos X-Men. Ciclope tentava resgatar o filho, mas Pryor também queria pegar Cable de volta. Para isso ela fez um acordo com o demônio Nastir, em troca de desencadear um inferno demoníaco na Terra. Nastir leva Madelyne até o laboratório do Sinistro, onde ela é capturada. Sinistro conta para Pryor a verdade sobre a identidade e a história de origem dela, um clone de Jean Grey criado por ele. Madelyne se liberta das amarras do Senhor Sinistro e consegue resgatar o filho. Ela então assume como rainha dos duendes, mergulha completamente na loucura e volta para a cidade de Nova York, onde acaba enfrentando a equipe chamada X-Factor e os X-Men. Madelyne começa a culpar Summers e Grey por tudo que estava vivendo. Pryor acaba morrendo e depois disso Jean é atacada psiquicamente. Psylocke leva Ciclope e os X-Men para dentro da mente de Jean, onde encontram o Senhor Sinistro apagando as memórias dela. Seguindo o rastro psíquico de Sinistro, Jean Grey vai até a Escola Xavier, onde a X-Factor e os X-Men tinham sido emboscados pelos Marauders. Sinistro consegue destruir a escola. Depois de ser atormentado por Sinistro e descobrir segredos sobre a própria infância, Ciclope fica furioso e acaba desintegrando o vilão com uma rajada ótica descontrolada. A morte do Sinistro, na verdade, foi uma farsa. Ele ressurge meses depois, aliando-se ao senador Steven Shafran, um mutante que tentou desmoralizar a nova equipe da X-Factor para impulsionar a própria carreira política. Esses esquemas levaram a líder da X-Factor na época, Val Cooper, a entrar em contato com o ex
ex-marido, Edmund Atkinson, um especialista em polígrafo, para interrogar uma cópia maligna de James Madrox, o Homem Múltiplo. Sinistro, se passando por Atkinson, acusou o verdadeiro Madrox de ser o impostor. A cópia pretendia matar o verdadeiro Madrox para garantir independência e procurou a ajuda de Sinistro para fazer isso. Essex então enviou um novo grupo de capangas, os Nasty Boys, para ajudar a cópia de Madrox a lutar contra a X-Factor. Eventualmente a cópia foi reabsorvida pelo Madrox original e assimilada por ele. Enquanto isso, sem o conhecimento de Shafran, Sinistro assumiu a aparência verdadeira dele e revelou o que tinha feito para X-Factor. As verdadeiras intenções de Essex eram preservar Alex Summer, também conhecido como Havoc, o líder da X-Factor. Shafran mais tarde tentou confrontar Sinistro, mas acabou se matando quando atirou nele e a bala ricocheteou na armadura do vilão. Depois da criação e o aparente colapso da linha do tempo divergente conhecida como Era do Apocalipse, Senhor Sinistro teve que lidar com várias consequências do pós-batalha e com os mutantes sobreviventes dessa realidade alternativa. Durante a crise, por exemplo, os X-Men descobriram que Gambit mantinha um segredo. Isso fez com que Sinistro passasse a atormentar Gambit sobre os acordos que os dois tinham feito no passado. Mais tarde, Nathaniel Essex reconheceu o próprio trabalho nos mutantes de Genosha, criados pelas mãos do Sugar Man, usando a tecnologia de um Sinistro alternativo, assim como o Fera Negro tinha feito com os Morlocks. Ao avaliar o trabalho do Sugar Man, Sinistro descobriu a existência de Nate Grey, uma criação da variante dele da linha do tempo chamada de Era do Apocalipse. A busca de Sinistro por Grey foi constantemente minada por uma mutante chamada Threnody, que viu em Nate uma oportunidade para se libertar do controle de Sinistro. Ela manteve a localização de Nate Grey em segredo e o seguiu até Paris, mas acabou sendo rastreada pelos Marauders. Nate Grey então derrotou os Marauders e os dois escaparam juntos. Depois, alguns dos X-Men foram capturados pelo Senhor Sinistro. Gambit, o Bishop, que ainda tinha memórias da divergência da Era do Apocalipse e era atormentado por essas memórias, e o Fera Negro, que estava infiltrado na equipe se passando pelo verdadeiro Hank McCoy. Especialmente interessado em Bishop, cujo genoma ainda não tinha sido catalogado, Sinistro escaneou as memórias dele e descobriu tudo sobre a existência da Era do Apocalipse. A verdadeira identidade do Fera Negro quase foi revelada, mas Sinistro foi interrompido por Gambit na hora, que libertou os colegas de equipe e destruiu os arquivos de Nathaniel Essex no processo. Durante a crise do massacre, Sinistro descobriu que Apocalipse estava vivo e decidiu que a prioridade era ter a presença de Nate Grey ao lado dele. Após encontrar Threnody, Sinistro batalhou contra a X-Force para finalmente encontrar Nate Grey, que seria a culminação pura do trabalho da vida dele. A X-Force tentou impedir Sinistro de sequestrar Nate Grey, mas sem sucesso. Nathaniel Essex então tentou convencer Nate Grey a aceitar o papel dele como executor do Apocalipse em nome da supremacia mutante, mas Grey recusou e conseguiu escapar para lutar contra o massacre. Como o Senhor Sinistro tinha previsto a inevitável ascensão do Apocalipse, ele estava excessivamente preocupado com o potencial de Cable para ser o guerreiro que ele tinha projetado para destruir em Sabanur. Sinistro então se aproximou de Cable e contou que tinha criado a mãe dele como um clone de Jean Grey e manipulado o pai dele, para os dois terem um filho que no futuro deveria superar o Apocalipse. Essex então disfarçou os Marauders como se fossem os 4 cavaleiros do Apocalipse para testar e treinar Cable, preparando ele para a iminente batalha contra Ensabanur. Quando o Apocalipse iniciou a ascensão, o Senhor Sinistro primeiro manipulou o Monolito vivo para servir aos interesses dele. O Monolito era um dos 12 mutantes que foram capturados por Ensabanur para garantir a ascensão por meio de um ritual bizarro. No final, Cable desfez o espírito de Apocalipse, cumprindo o destino previsto por Nathaniel Essex. Com o Apocalipse destruído, Sinistro finalmente obteve a liberdade que buscava há muito tempo. Um tempo depois, o Alto Evolucionário ativou um satélite que retirou todas as mutações genéticas dos mutantes. Essex, que tinha sido mentor de Herbert Windham no passado, foi até o satélite contemplar o trabalho dele. Lá ele se revelou como o Senhor Sinistro, capturando o Alto Evolucionário e modificou o satélite para mutar todos os humanos da Terra, na esperança de criar um planeta inteiro de cobaias de laboratório. Mas os X-Men viajaram para o espaço e conseguiram detê-lo. Mais tarde, a raça mutante ficou novamente à beira da extinção quando a Feiticeira Escarlate reduziu drasticamente a população mutante da Terra na saga de Dinastia M. A dizimação mutante que aconteceu no famoso Dia M representava um problema enorme para todo o trabalho de vida de Nathaniel Essex, e ele estava precisando de uma solução urgente. Para isso, ele recrutou vários mutantes de diferentes origens para ajudá-lo. Gambit e Sunfire foram convencidos a se juntarem aos Marauders, na época formados por membros antigos e novos. Em troca, Sinistro ia ajudar os dois a superar a condição que tinham adquirido como Cavaleiros de Apocalipse. Êxodo e o grupo conhecido como Acólitos também se aliaram a Sinistro porque enxergavam ele como uma oportunidade de salvar a raça mutante. Finalmente,
Sinistro também fez um pacto com Raven Darkholme, a nada confiável mística que se infiltrou nos X-Men como membro secreto dos Marauders e conseguiu recrutar a Lady Mastermind para a missão. O Senhor Sinistro tinha previsto que um mutante nasceria em breve. Os planos dele consistiam em manter todas as partes interessadas no escuro, sem conhecimento desse evento, incluindo os X-Men. Para fazer isso, os Marauders começaram a matar qualquer vidente, viajante do tempo ou pessoas que tinham lido as profecias de Irene Adler, os Diários do Destino. Depois eles fizeram um primeiro ataque contra a equipe dos X-Men liderada por Vampira e conseguiram capturar ela e aparentemente matar Cable. Senhor Sinistro pessoalmente derrotou o Homem de Gelo e o Míssil para impedi-los de colocarem as mãos nos Diários do Destino, que acabaram sendo destruídos durante a luta. Depois de um tempo nasceu Hope Summers, o primeiro bebê mutante desde o dia M. O Senhor Sinistro e os Marauders tiveram uma enorme vantagem sobre os X-Men porque já sabiam que isso ia acontecer. No entanto, os Purificadores, um grupo que pregava ódio contra os mutantes, também estavam esperando esse nascimento porque tinham sido informados por Nimrod, a super sentinela do futuro. Isso levou a um confronto violento entre os Marauders e os Purificadores em Cooperstown, cidade no Alasca. Nenhum dos dois grupos conseguiu levar o bebê. Cable tinha sobrevivido à tentativa de assassinato de Sinistro e conseguiu salvar a criança. Em um conflito com o Senhor Sinistro e os Marauders, os X-Men foram brutalmente derrotados e Sinistro percebeu que Cable não contava com o apoio dos X-Men. Os Marauders então finalmente rastrearam Cable e capturaram Hope. Senhor Sinistro e os Marauders estabeleceram uma base na Ilha Muir, onde Mística imediatamente revelou o jogo dela. Ela só se aliou ao Sinistro para usar o bebê com o objetivo de restaurar a mente fragmentada da Vampira. Quando o bebê caiu na posse de Sinistro, Mística assassinou ele, fazendo com que ele tocasse em Vampira, cujos poderes estavam fora de controle e mais letais do que nunca. Nathaniel Essex morreu instantaneamente, mas o Senhor Sinistro há muito tempo tinha feito preparativos para o caso dele morrer. Um dos planos de contingência foi ativado na hora. Se bem sucedido, esse plano permitiria que ele transferisse a própria consciência para uma das crianças em que ele tinha feito experimentos em Alamogordo décadas antes. As crianças em questão eram Charles Xavier, Caim Marcos, Sebastian Shaw e Carter Ryken. Como Ryken já tinha perdido os poderes mutantes dele e Marco era imune à transferência mental por causa do capacete de Juggernaut, Xavier e Shaw eram os únicos recipientes viáveis restantes. Enquanto isso, Amanda Miller tentou usurpar o processo para ganhar os poderes de Sinistro. Essex conseguiu manifestar a própria mente no corpo de Xavier por um breve momento para lutar contra Miller, mas foi expulso por Charles. Depois, Shaw e Gambit destruíram a máquina responsável pelo processo. No entanto, Sinistro ainda tinha um plano alternativo. No passado, ele tinha transformado uma mulher chamada Claudine Rankle em um clone dele. Nesse momento, Claudine foi implantada com a essência de Essex, transformando ela na Senhora Sinistra. Embora Rankle inicialmente tivesse uma existência própria, Sinistro começou a ganhar controle sobre ela gradualmente. Para escapar dessa possessão, ela tentou transferir a própria consciência para X-23. Na verdade, esse era o plano da Senhora Sinistra o tempo todo, já que ela desejava possuir o corpo de um mutante com fator de cura avançado. O plano, no entanto, acabou falhando e X-23 expulsou ele do corpo com a ajuda do adversário de longa data de Sinistro, Gambit. Senhor Sinistro, então, dominando as técnicas de clonagem até o auge, ressuscitou em um corpo clonado. Após um racha entre as equipes dos X-Men lideradas por Ciclope e Wolverine, Sinistro voltou as atenções para a equipe de extinção de Scott, que tinha sede em São Francisco. Sinistro usou os alienígenas da raça Phalanx e a mentalidade de colmeia deles para criar diversos clones dele próprio controlados por uma mentalidade única. Em São Francisco, Sinistro invadiu a cabeça de Tiamut, o Celestial Sonhador, e transformou uma área inteira da cidade em uma zona totalmente sinistra, habitada apenas por clones dele próprio, agora produzidos em escala industrial. As ações corruptivas de Nathaniel Essex chamaram a atenção tanto dos X-Men quanto dos Celestiais. Com todos os clones funcionando como um sistema único, Senhor Sinistro confrontou os X-Men, transferindo a própria consciência através de vários corpos clonados. No fim, os X-Men aparentemente conseguiram destruir a cidade de Sinistro, restaurando o Celestial Sonhador e impedindo que os Celestiais restantes desencadeassem uma fúria sobre a Terra. Na verdade, Sinistro se escondeu abaixo da Terra profundamente na cidade de Anchorage, Alaska, construindo a própria versão sinistra de Londres nas cavernas dos Moloides. Agora armado com tecnologia celestial, ele não apenas criou vários clones dele mesmo, mas também de muitos outros mutantes, sendo o mais importante Madeleine Pryor, que ele clonou várias vezes. Ele planejava confrontar os X-Men de Ciclope, que estavam na época empoderados pela Fênix. Eram 5 mutantes dividindo os poderes da Fênix Negra entre eles. Essa história se passa ao mesmo
mesmo tempo que Vingadores vs X-Men. Com o objetivo de capturar a entidade cósmica, Essex atraiu os X-Men para atacar a Londres Sinistra. Ele conseguiu drenar a Fênix para os clones da Madelyne Pryor efetivamente dominando os X-Men. Emma Frost, uma das mutantes que estava com os poderes da Fênix, convenceu a imprevisível entidade a se voltar contra Sinistro. Fênix então incinerou Sinistro, os clones e a cidade. No entanto, Nathaniel Essex conseguiu sobreviver quando substituiu a chefe de relações públicas de Ciclope, Kate Kildare, por ele próprio. Ele permaneceu inativo até a Fênix deixar a Terra. Quando Ciclope foi preso pelos Vingadores, Sinistro visitou ele na prisão usando o corpo de Kate. Senhor Sinistro tinha perdido o império dele, mas ainda estava livre. E durante as Guerras Secretas de 2015, uma variante de Nathaniel Essex da Terra 21919 era o Barão do Bar Sinistro, um dos domínios do mundo de batalha. Sinistro governava aquele reino e o povoado usando clones dele mesmo. Além dos clones, Sinistro também mantinha alguns indivíduos não clonados como escravos, encarregados de atender aos caprichos exóticos dele. Sinistro e o Rei Hyperion formaram uma aliança secreta contra a Casa Braddock de Alta Avalon, outro domínio do mundo bélico. Quando essa aliança veio à tona, Sinistro foi acusado de causar discórdia e foi convocado pela Tropa Thor, o exército do Deus Imperador Destino, para ir até o Castelo Doom em Doomguard e enfrentar os acusadores. Sinistro foi acusado de discórdia pelo Barão Braddock de Alta Avalon e enfrentou o irmão dele, Brian Braddock, em combate. O Barão Sinistro estava perto da vitória quando o Deus Imperador Destino interrompeu o combate, porque sabia que o Barão Braddock estava conspirando contra ele. Braddock foi sentenciado ao exílio enquanto Sinistro permaneceu impune. A Capitã Marvel, uma das sobreviventes da Terra 616, foi capturada pelo Barão Sinistro depois que o Xerife Strange espalhou os sobreviventes por todo o mundo bélico. Quando o domínio de Destino começou a desmoronar graças a uma revolução generalizada, ele convocou o Sinistro e os outros principais barões para tentarem reprimir as revoltas. No entanto, instigado por Carol Danvers, o Barão Sinistro decidiu trair Victor Von Doom. Quando a batalha final começou, Sinistro se voltou contra as forças do Deus Imperador Destino e pessoalmente matou a Baronesa Pryor. Depois ele acabou sendo decapitado pelo Barão Apocalipse e possivelmente morreu quando a nave do Maestro colidiu com o campo de batalha. No entanto, presume-se que o Barão Sinistro dessa realidade tenha sido restaurado à vida no universo dele, quando Reed Richards, Franklin e o Quarteto Fantástico reconstruíram o multiverso. O Senhor Sinistro é um dos grandes vilões da animação clássica dos X-Men e de X-Men 97. No universo do desenho dos anos 90, ele chegou até a ser o Jack o Estripador daquela realidade em Londres nos anos 1880 e foi caçado por James Xavier, um antepassado do Professor Xavier, que era agente da Scotland Yard. Eu já expliquei a história de diversos personagens da Marvel no mesmo formato desse vídeo, heróis e vilões. E se você quiser conferir, é só clicar nessa playlist aqui do lado e escolher qual você quer conhecer melhor. Valeu, um grande beijo e até a próxima!